Olá, Emanuel aqui. Estou fazendo um vídeo aqui de continuação agora para falar um pouco de como aplicar material e tirar um render desse vaso que a gente construiu. Mas antes eu vou só mostrar aqui. No momento a gente tem ele aqui com esse símbolo aberto. Se a gente quiser não editar mais ele, a gente pode vir aqui, Match Current Definitions, ele vai travar. Isso quer dizer que quando a gente entrar aqui, a gente não pode mais editar, ele fica travado aqui para edição. Mas caso a gente veja que tem que ajustar, aí só basta dar um Allo Edit Contents. Assim a gente consegue voltar e editar, acrescentar mais funcionalidades ou remover alguma funcionalidade que a gente vê que não faz mais sentido de estar. E para editar os parâmetros, a gente tem que vir aqui Assets, Edit Asset Properties e a gente clica aqui. Aí a gente vai em parâmetros e a gente pode editar aqui. Isso aqui é importante porque quando a gente está trabalhando com Digital Asset, a gente poderia vir aqui, Edit Parameter Interface. Como ele é um HDA, a gente não pode fazer essa edição diretamente dessa forma. Então aqui eu vou cancelar. A gente consegue, por exemplo, eu quero colocar um float, eu consigo editar, mas ele vai ficar apenas nesse node. Ele fica individualmente para esse node. Se eu quiser editar a ferramenta, eu tenho que vir aqui e aí sim a gente pode editar os parâmetros, adicionar um novo parâmetro e a gente vai conseguir propagar ele para quando a gente for adicionar novo nodes dessa nossa ferramenta. Se eu der um discard, ele vai tirar aqui, dar um cancel. E se a gente quiser, como ele já é uma ferramenta, eu apertar Tab, a gente digitar o asset, a gente vai ver que a nossa ferramenta está aqui instalada. Então, eu vim aqui, eu tenho a ferramenta que eu já consigo fazer um outro perfil com outros parâmetros aqui. Antes de aplicar o material, eu resolvi só fazer esses adendos aqui para complementar o vídeo anterior. Eu só vou adicionar um null. A gente poderia só trabalhar com esse node mesmo, mas por costume também, em questão de organização, às vezes a gente tem a ferramenta com muitos outros nodes aqui, aí acaba facilitando nossa vida tendo esse node de null aqui, sinalizando a saída da nossa ferramenta aqui, da nossa modelagem, aquilo que a gente for levar para fazer o render depois ou usar com uma outra ferramenta também. Então agora eu vou para o Stage, eu vou utilizar o Karma para fazer o render. Aqui no Stage eu vou vir com um SOP Import, vou chamar ele de ClayJar, e aqui eu vou no nosso ClayJar Alt Accept. Então já temos ele aqui. Ele normalmente quando a gente traz, ele vem com esse warning aqui, e para meio que contornar isso, eu vi que aqui no Sublay Style eu vim para Copy Soft Layer into New Active Layer, a gente resolve esse problema aqui. Eu só vou abrir aqui para a gente ver o nosso spreadsheet. A gente tem agora nosso componente aqui do jarro. Agora a gente tem que aplicar o material. Eu vou utilizar, esse é o site Ambiente CG. Eu peguei esse Clay 001 para texturizar aqui. Vou deixar o link na descrição. Eu peguei o de 2K, mas caso queira mais resolução, aí é só pegar o 4K ou 8K. No site tem outras versões de Clay, então caso queira usar outro modelo ou até outro material, vale a pena dar uma pesquisada nesse site, que ele tem alguns materiais que você consegue baixar de forma gratuita. Então bora lá. Vou agora usar o Material Library para criar o nosso material. Aqui dentro eu vou utilizar o Karma Material Builder e só vou chamar ele aqui de Clay, aqui para nomear o nosso material. Esses inputs eu não vou utilizar, então vou deletar aqui.
Agora eu vou trazer as texturas que eu baixei, então eu vou usar o Node Image e só pesquisar na pasta onde eu adicionei ele aqui. Eu vou conectar aqui, vou duplicar, aproveitar que já estou na mesma pasta e trazer o Hugeness. No Hugeness eu vou trabalhar como float e vou conectar aqui no specular dele, specular Hugeness. Vou pegar o normal a gente também trabalha com o color, e para conectar o color eu preciso do normal map aqui. Vou trazer o displacement também. O displacement a gente também trabalha com float e eu vou conectar ele aqui. Agora que eu criei o material, eu preciso aplicar esse material ao nosso modelo aqui. Eu vou vir aqui, Assign Material, vindo aqui, eu vou só arrastar aqui e jogar aqui. A gente vê que explodiu por causa do displacement. Eu vou aqui deixar no XPU, só para ter uma visualização melhor do que está acontecendo também. E no displacement aqui eu vou colocar 0.1, ainda está 0.5, 0.25, 0.2. Vou trabalhar com 0.2 aqui. Aí com isso a gente aplicou o nosso material. A gente vê que está no outline aqui todo jogado. Eu só vou dar uma organizada. Aí a gente só tem que corrigir o caminho deles aqui. Aí para não ficar só esse vaso, eu vou criar aqui um grid. Aí esse grid eu vou chamar aqui, eu vou colocar ele no gel também, para questão de organização do nosso projeto aqui. Aí se a gente ver aqui, a gente vai estar organizado o jarro e o grid todo mundo junto. Vou chamar ele aqui de floor, ficar organizado. Aí vou já criar uma câmera para ajudar a ter uma direção aqui. Se eu, com a nossa câmera posicionada aqui, eu gostei desse enquadramento aqui. Eu vim aqui na shelf de lights de câmera e com Shift pressionado clicar, ele já vai criar a câmera na posição que a gente está trabalhando aqui. Aí a gente já tem meio caminho andado, aí é só fazer os ajustes de como a gente acha melhor. Isso aqui para a câmera, só vou ajustar as proporções do chão. Então agora eu só vou ajustar esse grid aqui para fazer ele com aquele famoso fundo infinito que é utilizado em estúdio. Então vou criar aqui, vou só deixar aqui em 2 em 2 para ficar mais simplificado aqui o nosso chão. Vou colocar 20, vou deixar assim esse lado e eu vou fazer um poly extrude aqui e eu vou só dar um extrude nessa aresta aqui. Então eu vou selecionar, aqui ele veio padrão aqui selecionando as faces, eu vou selecionar edges, selecionar essa daqui, dar enter. Aqui em vez de usar esse daqui, eu vou utilizar aqui From Transform. Então vou dar um extrude e em vez de local eu vou usar global. Aí aqui eu vou deixar em 10, a gente vai ter
deixar em 7 aqui. E para finalizar eu vou usar um bevel. Vou selecionar essa edge aqui. E eu só vou usar um output aqui, explicar a diferença desse output e usar o null. O null é um node que ele serve como um marcador. Na prática ele não faz nada, a não ser que você utilize ele, crie parâmetros nele aqui que impactem em outros nodes, mas a principal função dele é demarcação aqui. Eu posso usar ele como uma parte visual aqui dos nodes para delimitar aqui o fim. Eu poderia só usar um alt aqui, mas a diferença é que quando eu tenho output, se eu tiver com esse node selecionado, ele sempre vai puxar o que tiver com o output. Se eu não tiver aquele node, ele vai sempre puxar o node selecionado. Então aqui o alt, esse null, ele só vai funcionar como um visualizador, um demarcador aqui. O output eu forço, mesmo se eu tiver com ele selecionado aqui, ele vai sempre puxar aonde eu demarquei que ali é o final e vai estar sempre, ele força sempre a estar na visualização do que eu quero que seja visualizado ali. Então, com isso feito, eu vou só criar um material aqui pro fundo. Nele eu só vou criar uma cor base aqui, colocar um tom de cinza, deixar um tom de cinza aqui e deixar não tão reflexivo aqui, deixar 0.5. E aqui eu posso adicionar mais um material, então eu vou puxar o floor e o material de floor aqui. Aí visualizando na nossa câmera, já temos os materiais aplicados, agora é só adicionar a luz. Eu vou trabalhar aqui com o Karma Physical Sky, que ele funciona como um simulador de céu aqui. Então se a gente ver aqui, a gente tem a nossa iluminação como um dome aqui, já funcionando na cena inteira. Então vou só voltar para a câmera aqui e ajustar os parâmetros para a minha cena. Então a altitude eu consigo, que aí é simulando a altitude do sol. Eu vou adicionar mais duas luzes aqui. Vou pegar. Eu vou só esconder essa luz aqui para eu enxergar essa luz aqui. Basicamente eu vou usar uma luz de preenchimento aqui. Eu vou dar um split aqui nas visões para eu ter uma visão que está sempre na câmera e outra na perspectiva aqui, que eu consiga trabalhar de forma mais dinâmica aqui. Acho que ficou muito claro esse floor. Vou escurecer um pouquinho mais. Eu só escureci um pouquinho o piso aqui, que eu senti que ele estava muito claro, aí estava afetando também na hora de fazer as luzes. Então a ideia dele aqui é dar uma suavizada nessa sombra aqui. E eu vou trazer mais uma
área light aqui. Só que essa eu vou deixar atrás do jarro. Fazer um teste aqui com esse fundo com um tom bem mais escuro aqui. Esse é o setup que eu fiz aqui, basicamente o nosso environment, o luz de environment aqui, uma luz de preenchimento aqui e duas luzes aqui que eu deixei atrás para fazer o ring light, que é para fazer um contorno aqui, para dar uma separação melhor. E agora, para a gente renderizar, a gente vai precisar usar o Karma, que ele já traz essa construção de nodes aqui para a gente. E para configurar aqui, eu vou usar o XPU, eu uso o 256. Aqui é importante a gente sempre puxar a câmera, então por padrão aqui ele já vem com a câmera que vem setada no programa, mas se a gente trabalhar com outra câmera, com outra nomenclatura, é importante a gente arrastar aqui a câmera que a gente vai trabalhar. Aqui é onde a gente vai salvar a nossa imagem. Então só vou... Eu tenho uma pasta aqui de render, eu vou chamar ele aqui de Clayjar v01.png. Aqui na imagem outputs, a gente, caso você vá trabalhar com XR e com os passes aqui que a gente vai puxar. Por padrão ele já vem o beauty aqui, que é a imagem toda montada, mas a gente pode usar ele separadamente aqui para fazer a composição. Então temos aqui tem um passe difuso, as refrações e reflexões ali, a gente pode também luzes e emissões ali, se a gente tiver algum material com emissão aqui. Então a gente tem volume, SSS, albedo, ambient occlusion, aí alguns de utilidade aqui, de posição, depth, e também temos os extras aqui. Nessa parte ele nos permite trabalhar com os cryptomates, então ele tem a por objeto e por material aqui, mas aqui eu só vou fazer um render simples de PNG. Aí com isso aqui a gente já tem a nosso render. Então a gente vai para renderizar, a gente vem aqui, por padrão ele vem o current frame, é o que eu quero. Se a gente tiver uma animação, a gente vai em um specific range, então ele já tem um código aqui que ele já puxa automaticamente o nosso frame de começo e o frame de final. Então, como aqui está setado como 1 até 240, ele já vem com esse range setado, mas eu vou trabalhar com o current frame. E com isso é só clicar em render to disk, ele vai renderizar a imagem para a gente. E aqui está o nosso render. Eu estou sentindo que o displacement ainda está um pouco forte, então vou diminuir ainda mais esse. Vou colocar 0,1 aqui.
e vou renderizar novamente. Eu só vou aqui colocar a versão 2 para a gente só ter um comparativo e vir aqui e render. Achei que ficou bem melhor aqui com o 0.displacement, ele estava assim e agora ficou aqui mais sutil. Dá para ver algumas coisas da geometria, ele ficou mais sutil o material, mas tem alguma coisa da geometria que ainda dá para ver ele aqui. O que eu vou fazer é voltar para o nosso objeto aqui. No subdivisão eu vou aumentar para 2 aqui a subdivisão. E vou colocar a versão 3 aqui e render to disk. Ficou melhor, estava bem marcado, comparando a primeira versão, estava muito marcado, mas isso aí vai no gosto pessoal, às vezes você quer ele fique marcado, então você pode deixar naquele setup inicial lá, esse aqui com 0.1 e aqui com 2 de subdivisão. Achei que ele ficou bem melhor e com isso eu concluo esse tutorial aqui de material. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.